Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos e vindas ao canal do NEG, do Núcleo Espírita Segue Jesus, para mais uma live na tarde de hoje. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, é tão simples, dê um like, curtam os nossos vídeos e acompanhe também as atividades da nossa casa, através do Facebook e do Instagram. Hoje é com grande alegria que nós estamos retomando o nosso ciclo de palestras, de live do ano, e hoje, com um convidado muito especial, nosso amigo querido Edgar Miguel. E enquanto o pessoal está entrando aqui, vamos ver aqui, boa tarde aqui, o seu Luiz Vicente, a Silvia Fabrício, a Claudete Felipe, a Miriam Martinez, a Quimico, o Hélio Fernandes, a Dirce, a Vaninha, a Ana Cláudia, nosso presidente aqui, o Cláudio Aguiar de Jesus, aqui presente, a Olga. Então, boa tarde, sejam bem-vindos. Enquanto os nossos convidados estão entrando, vou dar um recadinho bem rapidinho. Então, assim, olha, o NEG, ele assiste cerca de mais de 150 famílias, fornecendo mensalmente cestas básicas e também muitas coisas também são oferecidas para gestantes carentes, que procuram a nossa casa. Então, quem puder colaborar, tanto doando alimentos não perecíveis, nós estamos recebendo, ou através também de doações que podem ser feitas através do Pix. Então, essa colaboração é muito importante, nós dependemos muito delas para que a gente possa continuar, ao nosso trabalho, dando essa assistência a tantas pessoas que necessitam da sua ajuda. Então, tem muitas delongas, eu vou chamar hoje também, que eu tenho uma companheira aqui também convidada especial aqui, que é a querida Marta de Paulo, que é a nossa diretora aqui da casa, da área de assistência espiritual. Boa tarde, Marta, como vai? Boa tarde, Cida, boa tarde a todos. Eu estou bem e estou muito feliz por podermos receber esse amigo querido, que estará conosco, o Edgar Miguel. Vamos dar as boas-vindas para ele também. Isso, então nós vamos recebê-lo com muito carinho. Boa tarde, Edgar, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Cida, boa tarde, Marta, a todos. Uma alegria estar aqui, viu? Isso aí. Deixa eu apresentar, apesar que acho que boa parte das pessoas já... O Edgar Miguel, ele é palestrante, ele é escritor, é um grande estudioso da doutrina espírita, e ele também é esclarecedor da reunião mediúnica. E ele atua no atendimento fraterno na cidade de Bauru. Tá? Então, é uma alegria muito grande, o Edgar, até não faltou nem um ano, nem durante a pandemia, Edgar? Acho que já faz uns 6 anos, e seguidamente ele tem dado essa alegria de ter concedido aí as suas palestras. Então, como é de costume, antes nós vamos dar início, nós vamos fazer uma breve prece antes de dar a palavra a você. Então, nós vamos, quem sentir à vontade, pode fechar os olhos, nós vamos elevando os nossos pensamentos ao nosso Pai Criador, ao nosso Mestre Jesus, e agradecendo por mais esta oportunidade de estarmos aqui com o objetivo de levarmos os ensinamentos do Evangelho e também da doutrina espírita, através dessa palestra que será proferida na tarde de hoje. Nós vamos envolvendo em muita luz o nosso amigo Edgar, para que ele possa ser inspirado pela espiritualidade maior
e que ele possa transmitir tudo aquilo que nos fará bem, que nos trará uma grande reflexão e, principalmente, que nós possamos também receber esses ensinamentos e tudo que for exposto com muita gratidão e com muita alegria. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Edgar, a palavra é sua, né? Você fique à vontade. Nós vamos ficar um pouquinho aqui nos bastidores e voltamos em seguida. E, né, e os nossos convidados também, já fica aberto, né, o chat aí para fazer perguntas, que, né, é uma palestra assim bem interativa, né? Então a participação de todos, ela também é fundamental. É um bate-papo entre amigos, ok? Então uma boa palestra, Edgar. Edgar, oi. Deixa eu fazer já uma provocação antes de você começar. Ótimo. Você gosta de perguntar? Assim, né, o desejo de ser feliz é algo inerente, né? Está dentro, né, do ser humano, de todos nós. E nós sabemos que isto demanda um grande esforço. Tanto é que é o tema da nossa palestra, né? Que é o esforço de ser feliz. Sim. Então, acho que, né, você vai falar sobre isso. Como que o Espiritismo ele nos auxilia na busca dessa felicidade? Mas olha, eu nem sei dizer de quantas formas, Cida, a doutrina nos auxilia. De muitas formas, de muitas formas. Ela nos dá, olha só, ela nos dá o impulso para a autonomia. Ela nos fala que somos livres para fazer escolhas, né, para definir nossos caminhos, para definir quem somos, ou para descobrir quem somos. Somos livres para desabrochar, para assim se realizar. Ela nos dá um grande conhecimento, evidentemente que não é todo, sobre como as coisas funcionam, sobre como a vida é organizada, né? Ela nos dá um senso de ordem, né? De que o Pai tudo controla, tudo administra, né? A ninguém abandona, a ninguém esquece, né? Ele nos fala aquilo que a gente mais precisa, né? Que mais sente falta, que é a questão da afetividade, né? Ele fala que nós estamos conectados a todos os seres, a todas as pessoas humanas e não humanas, né? A toda a criação está conectada. Então, ele cria um senso de pertencimento. Eu pertenço. Né? Abolindo completamente a solidão. Né? A solidão verdadeira não existe dentro dessa ótica, porque nós estamos conectados a tudo, apesar de não nos sentirmos assim. Então, bem, eu posso passar mais, acho que 10 minutos falando sobre tudo que a doutrina nos ajuda no sentido da busca da felicidade. Restando para nós o esforço da caminhada. Porque no final das contas, já entrando no tema, a única coisa que a gente precisa fazer, não que seja pouco, mas é a única coisa, a gente precisa ir em frente. Ir em frente. Né? A grande tragédia é tentarmos desistir. A grande tragédia é termos a loucura de imaginar que não somos capazes. A grande tragédia é o desânimo, né? É não nos sentirmos vivos na caminhada. Lembrando que ânimo quer dizer ânima, né? Tem a ver com ânima, e ânima é alma. Desânimo é falta de alma. Né? Falta de ânimo, né? Claro. O desânimo é não ter um impulso, uma alegria que a criança tem em viver, em brincar, em fazer as coisas. Chama uma criança, olha, vou te levar para um lugar que você nunca foi. Ela fala, agora eu quero ir. Não pergunta nem onde é. A gente não fica perguntando onde é, tem que levar roupas, tem que levar água. Né? Mas eu vou ficar com medo, vou ficar ansiosa. A gente complica. A gente mais adulto, né, que perdeu a simplicidade da criança, não que a gente deva
desejar a imaturidade, a irresponsabilidade típica da idade infantil do homem encarnado. De forma nenhuma. Isso é uma fuga, tentar querer voltar a ser criança nos termos da irresponsabilidade, né? Mas precisamos resgatar a criança que ainda e sempre morará dentro de nós, né? No aspecto da simplicidade e no aspecto do ânimo, no aspecto do entusiasmo. A palavra entusiasmo vem com ter Deus, né? Entusiasmo significa que você colocar Deus em tudo, né? Então, olha só, ânimo e entusiasmo estão nos remetendo para as coisas grandiosas da vida. Deus e a alma, colocar a alma no que faz, no que vive, né? Isso em qualquer época da vida, viu, gente? Se eu tiver 80 anos, se nós, quando tivermos 80 anos, temos que ter ânimo, temos que estar com planos, fazendo coisas. Vou aprender japonês, vou aprender alemão, vou andar de bicicleta, ou então vou aprender Esperanto para me preparar para a espiritualidade, né? Porque nada é desaproveitado. Se eu aprender alguma coisa com 90 anos, eu estou aumentando a minha bagagem íntima. É meu, ninguém me tira, né? Mas o esforço, ele surge aparentemente como sendo uma dificuldade nossa. Nós estamos num nível evolutivo, e aí, é claro, eu estou generalizando, onde o esforço é visto como uma coisa indesejada, né? É como se a gente tivesse um senso de preguiça muito grande, né? Lembrando que na Igreja Católica a preguiça é um pecado mortal. E olha que é possível que eles tenham muita razão. Não no sentido do pecado mortal, evidentemente, né? Mas no sentido de que é uma grande falha a gente não nos educarmos, a gente deixar de se educar frente à necessidade de esforço. Nós não viemos aqui para o mundo encarnado como a gente vai para um parque de diversões. Num parque de diversão você praticamente não se esforça. Aqui não é o mês de férias da gente, onde a gente fica sentado na espreguiçadeira embaixo do sol ao lado da piscina. Muitos de nós, né? Não é. Aqui nós viemos a trabalho. Aqui, no mínimo, a gente veio para aprender, no mínimo, né? E o aprendizado exige esforço, obrigatoriamente. Ninguém aprende sem esforço. Já teve-se a ideia, né, de ficar ouvindo alguma coisa enquanto dorme, isso vai nos ensinar. Não vai. Não vai, né? A educação se dá por sucessivas repetições, né, com atenção, né, com o uso da vontade, né, a vontade que quer aprender o que se está aprendendo, e para isso movimenta energia, e para isso você está se esforçando, né? Então, a gente precisa, no meu entendimento, ressignificar o esforço, né? Veja que desde milênios a gente tinha escravos para fazer os nossos esforços, né? A gente terceiriza os esforços muitas vezes. Hoje a gente paga, né, para não fazer uma série de coisas. Felizmente, muitos de nós, olha só o que eu vou dizer, muitos de nós temos que trabalhar para ter dinheiro para que alguém faça um monte de coisas que a gente não sabe fazer. E eu digo felizmente porque as necessidades que a vida encarnada traz são absolutamente importantes para a nossa evolução. Elas são fundamentais para que a gente evolua moralmente, olha só que interessante, espiritualmente. Ai de nós, se nós não tivéssemos a necessidade nesse nível. Ai de nós, se nós não precisássemos trabalhar para se alimentar. Ai de nós. Nós estaríamos muito mais para trás no processo evolutivo, muito mais infelizes, porque são exatamente as necessidades que nos impulsionam, né? Já foi dito que que a necessidade é a mãe do progresso. Ela gera o progresso.
E essa frase não está errada. Até porque Jesus declarou a lei do esforço quando ele diz que cada um somente, vejam só, somente vão receber segundo as suas obras. Ou seja, nós somente vamos colher aquilo que com esforço a gente plantar. Não há alternativa nessa lei. Então Jesus declara a lei do esforço, né, que é, se você for pensar, a mesma lei de ação e reação, né, para que a gente tenha muito claro que a felicidade e qualquer coisa boa que a gente queira ter, exigirá o nosso esforço. Por isso que não adianta a gente tentar enganar a divindade. Por isso que não adianta a gente fazer de conta que a gente é bonzinho. Não adianta. E olha, e não adianta também apenas fazer uma caridade da boca para fora, do lado de fora, sem envolvimento emocional, sem estar presente, portanto, sem ânimo e sem ânima, né? Sem estar presente naquilo que está fazendo. Porque se a gente não está presente quando a gente faz algo bom, a gente não está aproveitando aquele ato que é benéfico, antes de tudo, para nós e depois para o alvo da nossa ação. Então, por isso que é dando que se recebe. E é por isso que tanta gente estranha que dá, mas não recebe. Já fui procurado em atendimento fraterno por pessoas que dizem assim: Edgar, eu dou tanto. Se eu ver uma pessoa na rua, eu levo para casa, eu dou banho, alimento. Muitas vezes. Mesmo assim, eu não sou feliz. E nós precisamos pensar que é da vida, é da lei, que quem planta arroz obrigatoriamente colherá arroz. Obrigatoriamente. Ou não colherá nada, porque no meio do processo alguma coisa falhou. Então, nós não podemos duvidar da lei, porque toda a natureza é regida por ela e a gente percebe que a lei do esforço está aí. A semente só vira árvore frutífera pelo esforço tremendo que ela faz, fase a fase no seu desenvolvimento. Primeiro, para romper o peso tremendo da terra, onde ela está oculta. Vocês pensam que é fácil para uma semente minúscula romper e fazer e chegar a ponto de conseguir perceber a luz solar, romper aquela camada de terra que às vezes é meio metro, 20 centímetros, 30 centímetros, para uma semente minúscula. Ela precisa de muito esforço. Lembrando, e aí olha só uma coisa de grande diferencial, as árvores, as plantas, elas não saem do lugar. Se não tiver água, ela precisa se esforçar para procurar mais profundamente com as suas raízes. Se não tiver água, ela já tiver folhas, ela tem que captar a umidade do ar com mais empenho ainda, com mais eficiência, portanto, com mais esforço. Né? Olha só a condição do vegetal, né, em comparação com a nossa condição. Então, gente, nós precisamos da necessidade, porque sem a necessidade a gente estaria estagnado. A nossa condição hoje é muito mais centrado na preguiça, na imobilidade. Típico do nosso nível evolutivo. Nós precisamos do aguilhão. Aguilhão, não sei se vocês sabem, mas é um instrumento pontiagudo que fica na ponta de um pedaço de madeira comprido, como se fosse um cabo de vassoura. Na frente tem como se fosse uma lança, como se fosse uma flecha grande. Né? E ela serve, ou servia, para cutucar o animal, ou o escravo, né? Para feri-lo de forma que ele sinta dor e vá para frente e não empaque, não fique empacado. Veja só como o aguilhão é tão cabível
para a nossa vida. E a nossa vida encarnada, está cheia de aguilhões, está cheia de instrumentos que nos ferem, muitas vezes de forma psicológica, de forma espiritual, vamos chamar assim, não de forma física, para que a gente se mova. Porque se ninguém precisasse trabalhar, se ninguém precisasse trabalhar para comer, para se alimentar, para se vestir, é possível que a gente ficasse o dia todo na cama. Não é possível, gente? Hã? Muitos de nós não fariam absolutamente nada, porque nós adoramos que tudo caia de mão beijada. Né? Então, o aguilhão, a necessidade é absolutamente necessária. Né? Olha só, né? Essa frase, aguilhão, essa palavra, foi usada por Jesus quando ele vem para encontrar Paulo às portas de Damasco, né? E pergunta: por que recalcitras contra os aguilhões? Por que resiste? Por que você não compreende os aguilhões que eu te mandei a vida inteira para que você despertasse? Nós também recalcitramos, nós também nos revoltamos, em primeiro lugar, e resistimos a compreender o aguilhão. Queremos que ele vá embora, que nos deixe em paz, né? Sendo que ele é absolutamente necessário para que a gente desperte da nossa sonolência brutal, do nosso adormecimento, desse sono hipnótico, né? Que a gente praticamente vive, e ele quer que a gente acorde. Então, o esforço para ser feliz, gente, em especial, ele nasce da necessidade de construí-lo. Se a gente não chegar à conclusão de que a felicidade não nos será dada, não nos será, pode pedir para Deus o resto da vida. Pode ficar de joelhos para Jesus à vontade. A construção da felicidade é obra tua, de cada um de nós. Cada um, olha a lei, terá apenas segundo o que plantou. É da lei. Foi declarado por Jesus e ela é lógica, absolutamente lógica, para que os méritos sejam meus, sejam nossos. Então, eu gostaria que, diante disso, que todos nós nos voltássemos um pouco para nós e se perguntasse ou observasse qual que é a nossa postura diante da vida. O que a gente tem pedido para Jesus? A gente só pede, normalmente a gente pede coisas que ele não vai dar. Ele pede paz, sendo que paz é construção. Ele pede alegrias, a gente pede alegria, a gente pede saúde, a gente pede felicidade, a gente pede ausência de problemas, a gente pede uma vida boa, a gente pede que tudo fique bem. A gente só pede isso normalmente para Deus. Nada disso ele vai dar. Nada. Porque tudo isso é construção nossa, precisa ser construção nossa. Paz. A paz de fora é construção da coletividade. A paz de dentro é minha construção. O Pai pode me dar momentos fugazes de paz para que eu veja como é e para que eu queira mais esse momento, para que eu construa com mais empenho esse momento. O Pai, a gente pede paciência, o Pai não vai dar paciência de jeito nenhum. Ele vai dar professores que nos ensinem paciência. Sabe quem são? As pessoas chatas, as pessoas que nos incomodam, que nos dão trabalho. Até porque, dentro da lógica, como que a gente vai aprender paciência com alguém legal do nosso lado? Se estivéssemos cercados de pessoas que são muito legais, que a gente acha que é muito legal, que, portanto, traduzindo, significa que fazem tudo que a gente quer, sem reclamar e sem nos criticar. Quem evolui do lado de pessoas assim? Ninguém. Por isso que nós temos professores maravilhosos sobre paciência, que são as pessoas muito chatas aos nossos olhos. Não que elas sejam. Né? E aí, toda a lista de coisas que a gente pede são construções nossas, incluindo a felicidade. A felicidade, a maior das construções,
a mais importante, a mais desejada, ela é uma construção nossa, uma longa construção. Não seremos felizes nem perto do plenamente nessa existência. E olha que a quantidade de felicidade disponível para o ser encarnado é gigantesca. Gigantesca. Não podemos pensar, no meu entendimento, que só porque a gente vive num planeta de provas e expiações, a gente não pode conquistar interiormente, e interiormente não tem nada a ver com o planeta em que eu estou, ok? Que eu não possa conquistar interiormente largas cotas de paz, de alegria íntima, de satisfação, de autoadmiração. Nada me impede. Nada nos impede. Toda limitação é da limitação do nosso esforço e do nosso autoentendimento. Não há limitações para o crescimento. O Pai não impõe muros, fronteiras, obstáculos para que a gente evolua. De forma nenhuma. Né? Então, o esforço para ser feliz, ele começa desse entendimento. Do entendimento que esse problema é meu. Que esse trabalho é exclusivamente meu. Eu posso ter apoios e nada mais. E eu tenho. Todos nós temos muitos apoios. Mas é um nosso trabalho. Superado isso, que eu já acho uma superação tremenda, uma importantíssima, a gente vai poder verificar quais são os instrumentos que a gente tem para fazer esse esforço. E a vida, feita pela bondade, pelo amor do Pai, muito sábia, ela apenas deseja que a gente faça aquilo que ela nos oferece fazer, aquilo que ela nos propõe. A gente não precisa procurar além do que ela propõe, porque o plano dela é perfeito. Perfeito em relação às nossas capacidades, à nossa velocidade, ao nosso ritmo e às circunstâncias relativas ao nosso passado. A vida que sabe o que a gente precisa, sabe quais são as lacunas íntimas, ela nos dá aquilo que preenche essas lacunas e que estão melhor encadeadas para que a gente aprenda. Porque na nossa ignorância, talvez a gente queira aprender alguma coisa que talvez a gente deva aprender somente daqui a 100 anos. E talvez a gente decida aprender agora, na nossa ignorância. Então, é muito importante que a gente esteja disposto ao esforço. Esforço é entender que existe uma construção íntima, eu repito com muita força, íntima a fazer, que passa necessariamente por a gente se esforçar para se conhecer. E para finalizar essa minha longa fala, eu quero lembrar ou convidar a todos a ler a questão 909 e a 919 do Livro dos Espíritos. Elas se complementam para que a gente entenda que a gente tem pouca felicidade na nossa vida porque a gente se esforça pouco. É isso que diz a resposta da pergunta 909. Ah, se vocês se esforçassem. A gente ainda não usa de forma eficaz a nossa vontade. Acho que é uma boa introdução, não, gente? Certamente. E a gente vê assim, né, como a felicidade, então, né, Edgar, Marta, os amigos, vai depender das nossas escolhas, não é? E como também Deus é tão misericordioso, né, que nos concedeu a oportunidade de nós estarmos, né, voltando, reencarnando em novas vidas, né, para buscarmos, né, essa felicidade. É isso mesmo, Cida. E olha, deixa eu me dizer uma coisa que eu percebo, inclusive em mim, mas em todos. Sim, nós temos que fazer escolhas. Só que nós morremos de medo de fazer escolhas erradas, né? Sim, também. Então, quem é que colocou esse medo na nossa cabeça, né? Eu acho que é quando falavam pra gente que se a gente errasse, a gente ia pro inferno, né? Isso ficou 1000 anos falando isso pra gente. 10, 12 encarnações inteiras, pelo menos, colocando na nossa cabeça
estou falando da Idade Média, que se a gente não fizesse tal coisa, a gente iria para o inferno para sempre. Eu acho que isso encalacrou dentro da gente, né? Ficou lá no íntimo, e a gente tem medo de errar. Isso é um problema. E a gente precisa se esforçar, de novo o esforço, para vencer isso. Nós vivemos, no meu entendimento, a ditadura do acerto. Parece que falaram para a gente que a gente tem que acertar a qualquer custo. A qualquer custo. Senão a nossa próxima encarnação vai ser terrível. Senão a gente vai para outro planeta. Falaram um monte de coisa. É um terrorismo. Só Edgar, que... desculpa. Pois não, pode falar. Pode terminar. Não, desculpa, eu pensei que você ia terminar. Rapidamente. Só que nós já somos capazes de entender que o erro é pedagógico. Se a gente observar a educação infantil, só se aprende errando. Tenta andar de bicicleta. Será que eu ando bem de bicicleta se eu não caí umas 2 vezes? Talvez não. Então, o erro é pedagógico, ele faz parte do processo. Nós erraremos. Ponto final. Jesus não erra mais, ele é espírito perfeito. Aí é outro departamento. Tá? Cristo nem encarnado erra. Está lá na obra básica. Ok, não é o nosso caso. Nós precisaremos errar. Porque eu preciso aprender sobre a frustração e a impotência. Existem provas na vida que nós não vamos conseguir. E esta é a prova. A gente pensa que é conseguir. Não é conseguir. É aprender com a frustração e com a impotência. Pronto. É verdade. Pois não, Marcos. Eu só quero complicar um pouquinho. Quando você fala, né, que colocaram para nós esses medos, nós podemos também pensar assim: será que nós não colocamos esses medos para muita gente? E, é claro, acabamos incutindo na nossa própria memória, né? Porque lá no passado, eu entendo que fomos nós, esses algozes aí, a colocar na cabeça do outro, né? Que não pode errar, e com aquelas condenações absurdas que provavelmente estivemos envolvidos. E nós absorvemos lá na consciência essa ideia também. Você não acha que também pode ser, complicando um pouquinho, que nós colocamos na nossa cabeça dessa forma? Acho muito. Principalmente aqueles que estão hoje em posições de conduzir. Grupos. Né? A gente pode pensar assim, ó, a gente desviou todo esse pessoal aí, quem está querendo conduzir. Né? Agora é a vez de conduzir certo. Né? É possível, é possível. Não é uma coisa que... Não penso que seja uma coisa obrigatória, tudo isso que você disse, mas deve ser muito comum. Muito comum. Agora, nós estamos exatamente, então, com a necessidade de nos esforçarmos para fazer mudanças verdadeiras em nós. E não da boca para fora. Da boca para fora, a gente já devia ter percebido que não deu certo. Não funciona. Não funciona. Eu achei interessante aí quando você falou numa parte que a necessidade, né, ela é a mãe do progresso. Ela é. Nós, sim, passamos, né, por uma evolução agora, né, sei lá, da década de 60 para cá, muito rápida, né, principalmente essa revolução no campo da tecnologia. E isso também, muitas vezes, aguçou muito, né, as nossas vontades materiais. E muitas vezes, né, por quê? Porque aparece rapidamente algo novo e moderno, né, coisa. Então, hoje você está com um celular, amanhã você já tem outro muito melhor, mais potente, mais, né, que tem mais recursos, um computador, e assim por diante. E muitas vezes a gente nem desfrutou daquilo que a gente tem, né, naquele momento, e nós já estamos ambicionando outras coisas. Fora, né, que às vezes que a gente fica ambicionando a vida do outro, né, quando a gente vê nas redes sociais, né, pessoas lindas, maravilhosas e felizes, né? Então, e tudo isso daí, muitas vezes, né, acaba
levando uma frustração muito grande, não é? A inveja, né? Ao olho gordo que falam, né? Tem também, né? Pelas redes sociais. Então, isso daí acaba, né? Atrapalhando e muito, não é? A nossa vida e a nossa própria. Então, Cida, você disse anteriormente, nós temos que fazer escolhas. Existem necessidades e necessidades. Uhum. Só algumas são verdadeiras, né? A nossa sociedade de consumo é especialista em criar necessidades que não são necessárias, né? E a gente cai na armadilha, sabe por quê? Porque a gente quer facilidade. Olha, a gente pode pensar o seguinte: eu tenho 2 caminhos. Qual que é o mais difícil? O da esquerda. Vá por ele. Possivelmente ele é o mais certo. Vejam só os golpes que a gente vê acontecendo no meio da rua. Não os golpes tecnológicos. Os golpes da loteria. Ó, eu tô com um bilhete aqui, ganho, e só que eu quero vender ele, que eu preciso de dinheiro agora. Por R$2.000 eu vendo, olha, você vai ganhar 1 milhão. Tem gente que compra. Por que compra? Porque quer ganhar 1 milhão sem fazer esforço. Sim. Então, a gente precisa entender por que as nossas escolhas são feitas desta forma. Por que muita gente gosta de jogar a dinheiro? Para não se esforçar. Por isso. Senão, você não precisa jogar a dinheiro. Insisto. Então, as pessoas que, inclusive, se viciam no jogo a dinheiro, né, têm, muitas vezes, uma vontade gigantesca de ter muito dinheiro jogando. Isso, ou seja, sem esforço. Não vai funcionar. Por quê? Porque tudo de bom na vida, de bom estou falando de íntimo, né? Toda construção íntima exige esforço. É da lei. Cada um terá segundo as suas obras. E as boas obras, as obras necessárias, precisam do esforço. Olha aí uma pergunta. A chamada modernidade líquida do sociólogo, né, Bauman, ou felicidade instantânea que acaba provocando um vazio nas pessoas. Eu vou mudar um pouquinho essa afirmação, apesar de concordar com ela. O vazio dentro de nós já existe. Há muitos anos, há séculos ele existe. Existe um buraco no nosso peito. Há milênios. Esse buraco pode ser chamado como a falta do Pai ou a falta de nós mesmos. E eu prefiro dizer que é a falta do autoencontro, é a falta de nós nos encontrarmos conosco mesmo, e para mim isso é sinônimo de se encontrar com o Pai, né, que traz esse vazio existencial, que está, né, na nossa sociedade totalmente exposto, né, óbvio. Dá para pegar no vazio existencial das pessoas, nosso, né? Que fez com que a gente, por não querer se esforçar, por não querer fazer a busca interna, que a gente caiu nas armadilhas do que o Zygmunt Bauman chama de modernidade líquida, onde tudo é efêmero, tudo é líquido, tudo esfarela na mão, né? Então, foi muito bem colocado, mas eu inverto a relação de causa. Eu acho que o vazio sempre esteve em nós. E ele precisa ser preenchido, e ele só poderá ser preenchido, no meu entendimento, por cada um de nós, pelo sigo mesmo. Então, o meu vazio essencial, só eu posso preencher. Ninguém mais. Nada mais. Né? A Amália só complementa, ela coloca a lei do menor esforço, a verdadeira felicidade. Tá? Ela que tinha feito essa colocação. Tá? Então, aqui tem a Márcia de Paulo, né? Ela coloca: nossas escolhas e decisões estão pautadas nas delícias terrestres ou na felicidade do espírito.
uma reflexão que o Evangelho nos oferece. É verdade. E essa é uma pergunta fácil de responder. Gente, as delícias terrestres nos trazem felicidade? Vamos perguntar para os homens mais ricos do mundo? Vamos perguntar para as grandes celebridades? Vamos perguntar para as famosíssimas celebridades? Por que elas se suicidam? Por que elas se viciam em drogas, em sexo, em aplausos, em atenção? Vamos perguntar a elas. Porque elas são as que mais vivem as delícias terrestres. Né? Jesus já disse. Ele veio trazer vida. E vida em abundância. Como é que Jesus, me digam, diz um negócio desse para uma multidão de pessoas vivas? Porque eles estavam todos encarnados ali, segundo o Evangelho, certo? Por que Jesus disse isso para pessoas vivas? Só tem uma resposta que me parece cabível. Porque nós não estamos vivendo a vida real, que é a vida íntima, que é a vida consciente, que é a vida de quem sabe por que está tomando as suas escolhas, que é a vida de quem se conhece cada vez mais. Portanto, resumindo, é a vida de quem tem paz íntima, aquela paz que somente a nossa consciência pode dar, que é o Evangelho, conforme o Evangelho diz. Então, não há felicidade pautada nas delícias terrestres, nas delícias do mundo. Não há. Lembra? Comigo o jugo é suave, porque o peso do mundo é tristíssimo. Quem leu a introdução do livro há 2000 anos vai lembrar do que os juízes espirituais disseram para o senador romano pelo fato dele ter escolhido o mundo. Ele foi alertado. Não há alegrias suficientes para o seu coração a partir de agora. A Isilda faz a seguinte colocação. Penso que também é a falta de Deus, como foi dito, mas também a falta de autoconhecimento e de propósitos. É verdade. É tudo isso. É tudo isso. O Cláudio, nosso presidente aqui do NERJ, ele também faz a colocação: as delícias terrestres não nos traz felicidades, nos traz alegrias passageiras. Sim. O que não quer dizer é que não existam situações muito felizes na Terra. Agora, a gente precisa ver que situações são essas. Né? Muita gente pensa que uma situação feliz apenas, deixa eu ver como eu vou colocar isso, hein? É a gente fazer uma festa familiar. Eu sei que eu vou tocar num ponto delicado. Vou ver se eu consigo me explicar. As festas familiares são extremamente importantes. Só que, no meu entendimento, na grande maioria das famílias, elas são momentos de muito trabalho. Não de festa. Não é uma festa onde você pode ficar tranquilo, olhar para cima e... Não. São encontros de almas, normalmente, que exigem de nós esforços de compreensão, de paciência, de respeito, de esforço na direção da fraternidade, de esforço na direção da simpatia, de esforço na construção do amor que Jesus nos prega. Normalmente, os encontros familiares, as festas de Natal, etc., etc., são momentos, são oportunidades de extremo esforço. E se a gente se esforçar nesses lugares, a gente vai sentir uma felicidade que talvez a gente não tenha sentido até hoje.
porque a gente fez a nossa parte, o que nós tínhamos que fazer. Espero ter sido claro. Edgar, nós poderíamos então dizer, como você falou, né, o autoconhecimento seria um caminho para essa felicidade. E aqui, no meu entendimento, me corrija se eu estiver errada. Nós, então, nós vamos trabalhar dentro da aceitação de nós mesmos, do que nós descobrimos sobre nós, e vamos conseguir direcionar isso para o outro. Isso vai facilitar, né, esse trabalho todo que você deu como exemplo, né, na convivência com os familiares. Porque quando eu me conheço, eu percebo as minhas conquistas, o que eu tenho, né, de positivo, mas percebo também as minhas fragilidades. E aí o próximo passo, né, se eu quero ser feliz, eu vou me aceitar. Olha, Senhor, eu quero melhorar, mas eu ainda tenho isso e isso. A partir daí, não sei, para mim é uma ligação direta. Eu acabo também conseguindo ver dessa maneira no outro. Ele também tem suas conquistas e suas dificuldades, não é? Eu penso como você, Marta. Olha só o que Jesus disse. Amar o próximo como eu amo a mim mesmo, certo? Por que a gente esquece dessa última parte? Por quê? Então, eu preciso me amar para que eu consiga amar o outro. Se eu não me amar, o que eu sei do amor? Nada. Porque eu não exercitei, não o vivi nem comigo. Que deveria ser mais fácil, mas não é. Porque o relacionamento que eu preciso fazer comigo mesmo é o mais difícil dos relacionamentos. Inclusive, vou dar uma palestra sobre isso no dia 16 de março, aqui em Bauru. O relacionamento mais difícil que a gente acha com o marido, com o filho, com o esposo, com o chefe, é fácil. O duro é se relacionar comigo. E é por isso que a gente evita o autorrelacionamento. Porque a maioria de nós não se relaciona consigo mesmo. Não se relaciona consigo mesmo. Na maioria de nós, eu sou esquecido de mim mesmo. O meu eu verdadeiro está lá num canto, esquecido, não ouço a voz dele, não estou nem aí com ele, estou preocupado só com o mundo de fora. Estou preocupado que o outro lá me dê atenção. E o outro pode me dar atenção, Marta. Pode dar toda a atenção. E mesmo assim, o meu vazio vai continuar do mesmo tamanho. Então, indiscutivelmente, a gente precisa nos esforçar no sentido de fazer a caminhada do autoencontro, que não é que é uma caminhada que interage com o relacionamento com o outro, evidentemente. Porque nós só vamos nos conhecer junto do outro. O outro mostra quem eu sou. Quando eu me incomodo com você, Marta, por algum motivo, a situação está falando que eu me incomodo. Não está falando de você, está falando de mim. Só que a gente, como a gente está de costas para nós mesmos, a gente só olha para fora, então eu te acuso. A Marta que é culpada de eu estar assim, magoado. O que não é verdade. Por isso que se eu pudesse fazer uma reforma da língua portuguesa, eu proibiria. Eu falaria que está errado, daria 0 na prova de português. Alguém escrevia assim, a Marta me magoou. Está errado. Isso não existe. Então a pessoa me feriu. Não fisicamente, é claro. Então a pessoa me feriu. Está errado. Eu me magoei. Eu me senti ferido. Essa, me parece, que é a forma correta de dizer, porque essa é a verdade. Tanto é que tem pessoas que não fizeram nada e eu fiquei magoado. Tem pessoas que fizeram alguma coisa normal, num dia eu fiquei magoado, outro dia eu não fiquei. E eles fizeram a mesma coisa. Não é assim? É verdade. Então, e é muito interessante essa sua observação, eu achei bem interessante, de que a gente tem dificuldade de relacionar conosco mesmo. Eu nunca tinha pensado a esse respeito. Marta, a nossa dificuldade é tanta que, às vezes, o problema é não haver um relacionamento.
Entende? Porque uma coisa é você estar brigando com a pessoa, consigo mesmo, já é bom. Pelo menos você está conversando com você, já está numa discussão. A outra coisa é haver um silêncio. Você não se ouve. E você não fala com você. Isso é uma tragédia. E eu acho, no meu entendimento, que isso que mantém a nossa solidão estrutural. Isso que mantém o buraco no peito. Não é a falta do outro, não. É a falta de si mesmo. Olha, tem uma outra questão aqui, como nos manter motivados para buscarmos a nossa felicidade, conscientes que a verdadeira felicidade não é deste mundo? Olha, eu não sei bem se não é possível a verdadeira felicidade nesse mundo. Eu faço um questionamento a esse ponto. O que nós sabemos lá no Livro dos Espíritos é que a felicidade absoluta não é deste mundo. E não é mesmo. Nada absoluto é deste mundo, inclusive. Tá certo? Agora, eu já disse há pouco, a quantidade de felicidade possível nesse mundo é imensa. Digamos, fazendo uma imagem, que a gente tem, que é possível, pelo esforço, conseguir 10 metros de felicidade nesse mundo, numa vida. Digamos que é o máximo possível. Mais de 10 metros, ninguém consegue, porque está encarnado nesse mundo. Muito bem. Eu sou capaz de arriscar dizer que a gente não consegue nem meio metro. E fica 9,5 metros à nossa disposição de felicidade. E a gente, como não se esforça, segundo a resposta do 909, como a gente é, preguiçoso, só quer o bem bom, né? E depois fica reclamando que o bem bom não trouxe felicidade, né? Então, a grande motivação para a gente buscar a felicidade aqui é porque qualquer felicidade a mais é muito bem-vinda. E vou dizer outra coisa. O pai, porque o pai é terrível, vocês sabem, né? O pai não dá ponto sem nó, né? Gente, o pai não vai deixar a gente em paz. Vocês podem ter certeza. Se a gente conseguir 9 metros de felicidade, que é bastante, o pai vai falar assim, é pouco. Você pode mais. Eu quero te dar mais felicidade ainda. Conquiste e você terá. Vamos! Porque o pai quer tudo para nós. Quer toda a felicidade. Quer a nossa realização. Então, se faltar 1 metro, ele vai nos cutucar para a gente ter 1 metro a mais. A vida não vai deixar a gente em paz. Não se esqueçam disso. E nós, né, tanto que a gente conseguiu, a gente se sente cansado. Então, não vou lutar mais, porque eu lutei até aqui, agora eu cansei. E é o nosso grande erro, né? Eu fiquei com preguiça, na verdade, de continuar meus esforços, né? Então, eu alego que que é muito comum nós alegarmos, né? Aí eu cansei, tentei, fiz de tudo, mas agora eu vou parar. Mas é por isso que você está falando, porque eu desisti do esforço, que eu não posso, né? Porque a vontade é um atributo que o Pai nos deu para ser usada, né? E a gente, vontade... nessa hora... Desculpa, Marta, pode continuar. Não, pode falar. É isso mesmo. Você lembrou bem, a vontade é a nossa maior força. É a vontade de Deus que mantém o universo em funcionamento. Nós somos filhos deste Deus. Então, a nossa vontade é de um poder que a gente desconhece. Imenso. Imensa. E a gente não usa. Então, talvez evoluir, seja aprender a usar esse poder chamado vontade. E é ela que nos move para frente. Sem ela, ninguém se esforça. Está lá no 909. Eu acho que eu pus errado aqui. É só no comentário anterior, quando você falava da mágoa, né? Uhum. A Wanda, ela colocou que é isso mesmo, né? Muitas vezes nem sabemos que tal pessoa está chateada, ela se magoou porque é melindrosa.
Então, acho que eu não comentei. Eu concordo com a Wanda, mas eu adoro mudar o sujeito destas frases. Adoro usar o pronome eu ou nós, né? Quem é? Atire a primeira pedra quem não é melindroso. Atira. E eu não vou tirar. Entendeu? Né? Então, nós nos magoamos, porque nós somos melindrosos. A gente precisa olhar para si, urgentemente. Tem uma questão aqui da Márcia de Paulo, ela coloca a felicidade do ato de servir, né? A alegria da união. Um comentário. Sim, a gente precisa descobrir o que tem no ato de servir tão fortemente recomendado no Evangelho de Jesus que nos traz felicidade. A gente precisa descobrir. A gente precisa descobrir o que tem nesse ato que gera felicidade. Porque, veja, eu acabei de contar. Uma pessoa pega alguém na rua e leva para casa, dá banho e tal, e não se sente feliz. Então, não é o ato simplesmente. É mais do que isso. Tem pessoas que trabalham na assistência social do centro espírita há 30 anos. E ainda talvez vai dizer que não é feliz. Por quê? Porque existem descobertas que nós precisamos fazer sobre nós para a gente compreender a si mesmo e compreender o ato de servir também. Eu continuo com o Evangelho dizendo que o ato de servir nos ajuda a compreender isso. Né? Por isso que a gente tem que servir mesmo não querendo, para que a gente aprenda a querê-lo. Porque aí seria o sentimento, né, Edgar? Eu estou servindo, mas com que sentimento, né? Eu estou prestando atenção, que é como você falou, eu posso começar não tendo, né, um sentimento bom a respeito, mas se eu me observo, eu vou melhorando, eu vou sentindo mais alegria em poder servir, eu vou percebendo o fruto, né? E nós normalmente não observamos os nossos sentimentos, penso eu. Porque a gente está de costas para nós mesmos, né, Márcia? É verdade. Né? A gente vive de costas, a gente fica olhando para fora e esquece, fica de costa para dentro, né? Por isso que eu acho que a gente, quando Jesus falou que eu vim trazer vida, ele veio nos ensinar a olhar para a vida íntima, que é onde tudo acontece. Aonde a gente se magoa? Lá dentro. Aonde a gente se sente feliz? Lá dentro. Depois a gente expressa para fora, mas acontece lá dentro. Então, aonde a gente aprende? Lá dentro. Aonde a gente evolui? Lá dentro. E lá dentro é tudo que eu tenho. Porque quando a morte do corpo vier, o lá dentro vai comigo. E o aqui fora fica. Né? Só o que está dentro, só o que eu construí dentro de mim, eu jamais perderei. Só é meu o que eu coloquei dentro de mim, realmente. Olha, a Márcia, viu, Marta? Ela dá uma risada, ela coloca assim: este comentário do ato de servir foi em relação à fala da festa em família. Entendi, Márcia. E olha, e veja, servir não é fazer as comidas, tá? Essa é a parte fácil. Servir, eu até citei, é respeito. E aí a gente precisa entender o que é respeito. Respeito não é ser gentil, tá? Isso é ser educado. Respeito é bem, bem mais do que apenas ser educado, tá? É olhar para o outro, ouvir o outro. Isso é servir. Aquela pessoa bem chata que ninguém chega perto, ouvi-lo é servi-lo. É dar atenção verdadeira. É olhar para a pessoa. E não ver que ela está lá que nem um vaso. Então, fazer a comida das festas é fácil, tá? Eu não me referi a isso. Servir mais que isso. Seria o acolhimento, né? O acolhimento é completo, né? Eu vou acolher a pessoa como ela é e como ela está. Como ela é.
Esse é o X. É um trabalho medonho. É um trabalho gigante. Precisa de um esforço, porque se você não entende o que a pessoa te causa, e aí de novo olhar para dentro, você não consegue respeitá-la. Você finge. Fingir a gente consegue. Mas não adianta fingir, porque com fingir eu não tenho energia. E sem a energia verdadeira, o outro, no fundo, intuitivamente sabe que só foi uma cena. Não se sustenta. Né? Não dá para fingir 30 anos. É verdade. Não dá. A Márcia só complementa aqui, ela fala isso mesmo, sentimento no ato de servir. Isso mesmo. E a Miriam, ela faz a seguinte colocação: encontramos dificuldade em nos educar para sentir o outro. Ai, Miriam. A pergunta 909 diz que a nossa dificuldade é porque a gente não quer ainda. Por isso que eu considero a pergunta 909, a resposta, uma das mais terríveis do Evangelho, do Livro dos Espíritos. Terrível. Terrível. Essa resposta, ela nos diz que a gente só não consegue porque a gente não se esforça. Então, a gente tem dificuldade de nos educar porque a gente ainda não decidiu se educar. E a palavra que eu mais ouço na casa espírita é: ai, é difícil. Não é? Vocês também ouvem, não ouvem? Ai, é muito difícil. Na verdade, um dia a gente vai falar assim: olha, eu não quero ainda. Já foi um passo. Porque esta talvez seja a resposta verdadeira e honesta. Porque quando a gente quer, a gente move o mundo, vocês sabem disso, não sabe? A gente tira a montanha de lugar com a mão. O pessoal vive falando que mudar é difícil. Eu discordo. Mudar é facílimo, só precisa querer. Querer mudar é difícil. Querer mudar é uma das coisas mais difíceis que tem. Mudar, depois que eu quero mudar, puxa, muda assim em 2 minutos. Ou pelo menos me esforço com alegria para mudar. Aí vira uma aventura, em vez de virar um castigo, como a gente costuma se colocar. É interessante essa sua observação. Esses dias eu ouvi em algum comentário, né, de companheiros pela internet, não me lembro onde, que nós, quando decidirmos, eu quero fazer tal coisa, eu quero, você já não volta mais atrás. E a gente fala, mas acho que a gente não fala de coração, não é? Eu queria ser melhor, mas eu fico patinando e não sou. E eu achei interessante, isso começou a me fazer pensar muito a respeito, porque se eu tomar, ela falou assim, se você tomar a decisão, você não vai voltar mais atrás. Aí eu falei, bom, então, em vários aspectos, eu ainda não tomei a decisão, não é? Não tomou a decisão. Essa é a forma que eu considero a mais honesta de colocar as coisas. Até porque, quando a gente fala queria futuro do pretérito, é porque eu não quero. Não, eu quero. Tanto é que lá no Ano Novo, que a gente faz aquele monte de promessinha, né, tudo para boi dormir, né? Ah, eu vou começar a academia. Ah, tá. Você vai? Quando? Em que dia? Em que horário? Em que academia? Porque senão é tudo devaneio, tudo sonho, entendeu? E a gente vai repetir, né, no outro ano. Né? Então, quando eu quero, quando eu decidi, eu faço. Se eu não faço, é porque eu não decidi ainda. Nós temos muito poder. A nossa vontade é de um poder imenso. Vocês sabem que existem 1000 casos de pessoas que estão em desencarne, estão desencarnando, mas querem esperar o filho, a nora, não sei quem chegar. A pessoa não morre. Por que ela não morre? Porque a vontade dela mantém o corpo funcionando. Produz energia suficiente para o corpo funcionar. A pessoa chega, ela despede, a pessoa desencarna. Por quê? Porque a vontade foi atendida e ela deixa de suprir no corpo as energias que o corpo necessita para viver. Então, a nossa vontade é muito poderosa. Então, quando eu decido de verdade, inteiramente, de cima e embaixo, eu faço.
Ou então eu me coloco a caminho de fazer. Porque a gente não pode esquecer que existem certas ações que elas demoram décadas para serem realizadas. Eu vou aprender a ser paciente. Não quer dizer que no outro instante eu vou ser paciente com tudo, eu vou ser a pessoa mais calma do mundo, o Dalai Lama. Não quer dizer. Mas quer dizer que eu vou usar todas as minhas forças no meu esforço de aprender a ser paciente. E se você faz isso rapidamente, muito mais do que outros que não tomam essa decisão, rapidamente você vai conseguir. Porque é da lei que quem planta colhe. É da lei. A Amália aqui também fez comentário que aceitar que precisa mudar é difícil. Normalmente a gente quer que o outro mude. Então, Amália, é verdade. Por quê? Porque a gente não quer fazer nada. Você vê que a preguiça aparece de novo? Tanto que eu não sou culpado de nada. O mundo inteiro aqui é. Olha que cômodo. Né? E a gente tem toda a liberdade de continuar pensando ou agindo assim. Porém, não temos felicidade. A Ângela faz o seguinte comentário. O que falta ainda e sempre é o amor. O que falta ainda e sempre é o amor a si mesmo e ao outro. Disse tudo. É o que falta. É o que falta. E a Miriam, a Miriam, né, concordou com uma colocação sua. É verdade, Marta, não tomamos a decisão. Caridade precisa de sensibilidade, que muitas vezes nos foge olhares mais amorosos. Perfeito. E a Nelly, ela fez uma colocação, essa decisão é enfrentamento do que conhecemos em nós e que decidimos mudar. Sim. Isso aí. Depende dos nossos esforços, né, para sermos felizes. Agora a gente tem aqui, né, muitos agradecimentos, muita gratidão, né? Foi uma tarde muito especial, né, que trouxe muitas reflexões, e a gente só tem a agradecer, Edgar. Poxa vida, eu que agradeço, porque, veja, eu também tenho que me esforçar muito, não é? Todos Eu nós. também, todos nós. Então é muito útil para mim, e por isso eu agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês sobre esse tema, falar sobre isso, conversar, né, ser provocado, eu adoro ser provocado sobre o tema, porque existem muito a ser feito dentro de mim, e falar sobre isso me ajuda a fortalecer essas convicções, né, a estar mais lúcido, a tentar estar mais lúcido no sentido de entender que não é o outro, sou eu. Sou eu que tenho que fazer a minha construção. Inclusive, antes, né, nos bastidores, né, Marta, nós falávamos sobre isso, né? Quando a gente faz um comentário, a gente não está fazendo mais para o outro, nós estamos fazendo mais para nós, não é? Que é tão importante, né? A gente precisa se colocar como o primeiro alvo de tudo que a gente fala. Muito bom isso, Edgar. Eu acho que é tão bom, né? Por isso que foi muito agradável esse nosso bate-papo, porque você, na sua simplicidade e nesse processo de autoconhecimento mesmo, você sempre se inclui na lição, né? E eu acho que é muito importante que a gente... Porque às vezes você pega um ótimo palestrante, mas ele fala de cátedra, ele fala para os outros, e ele mesmo... talvez nem despertou que ele também precisa, né, daquele conhecimento. Então, parabéns, que Jesus te faça permanecer com essa lucidez, meu amigo. Muito agradável estar com você, viu? Muito obrigado, Marta. Eu tenho a convicção de que, dentre todos nós, eu sou o mais necessitado daquilo que eu falo. Não, eu estou na sua frente. Não tá. Não tá, não. Não tá, não. Olha, eu penso assim, se eu estou falando é porque eu preciso ouvir. Entendeu? É assim que eu penso. Mas Jesus sempre nos abençoa e a gente vai seguindo, com certeza. Muito obrigado. Isso. Então, nós vamos, né, chegando ao final, né, Marta? Você gostaria de fazer a prece para nós? Sim, posso fazer.
Então, apertando ainda mais esses laços fraternos que nos uniram na tarde de hoje, nós que aqui estamos, todos vocês que estiveram assistindo ao nosso companheiro e também a equipe espiritual que o acompanhou e que acompanha sempre a todos nós quando abraçamos as tarefas na seara de Jesus. Que essa união seja verdadeira e que possamos trocar essas energias amorosas, sentindo, ainda que por alguns instantes, essa verdadeira felicidade, a felicidade dos irmãos que se reconhecem e que, por se reconhecerem, também reconhecem aqueles que estão próximos. E isso nos faz sentir ainda mais unidos e felizes, ainda que por pequenos momentos. Queremos agradecer a Jesus, em primeiro lugar, que nos propicia momentos como esse, de estudo e reflexão. Queremos agradecer ao nosso companheiro Edgar Miguel por vir nos trazer as suas reflexões, compartilhá-las conosco e deixar para que nós possamos continuar refletindo e nos esforçando na conquista dessa felicidade verdadeira, que ele também consiga trilhar aí o seu caminho em busca dessa felicidade e que seja bem-sucedido, e que ele também possa continuar levando a todos nós e a outros companheiros lá em Bauru e em outras cidades, que a gente sabe que ele também vai levar, né, a sua palavra, as suas reflexões, que ele continue essa caminhada, levando com essa simpatia, com esse carinho, aquilo que ele refletiu e estudou para si e para compartilhar com todos nós. Que Jesus o abençoe e o conserve com essa lucidez que também traz verdadeiros momentos de felicidade, eu tenho certeza. Que Jesus abençoe a todos, a Cida pela iniciativa da live, a Micaela que ficou lá nos bastidores, nos trazendo ao contato de todos vocês, e a cada um que nos assistiu nessa tarde, que todos possam sentir as bênçãos do Mestre, e que em nome desse Mestre querido, nós possamos pedir permissão para encerrar essa live com muita alegria em nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus. Então, nós vamos agradecendo mais uma vez, Edgar, a Marta também pela participação, Micaela, que ficou nos bastidores, e a todos os amigos aqui, né, que assistiram, que participaram desse momento, que foi um momento bem gostoso, foi bastante interessante, muito proveitoso. E nós esperamos, né, repeti-lo outras vezes, né, Edgar? Já vou marcar uma próxima ainda para esse ano. Com muita alegria, viu? Com muita alegria. Muito obrigado por tudo, pelo carinho. Foi muito bom estar com vocês, viu? Obrigado. Nós também achamos muito bom. Fiquem muito obrigado. Com Deus. Fica com Deus. Muita luz, gente. A todos. Tchau, tchau. Todos nós. Tchau, tchau. Edgar.